Beleza, gravando. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui, pastor Sérgio Monteiro e eu, para mais uma conversa aqui, mais um vídeo para os nossos dois canais, pastor Sérgio Monteiro e o meu, Michelson Borges, ou outra leitura. Nós que temos feito aí lives também com nossos amigos, pastor Adriano Cecílio, pastor Eleazar Domini, as lives Apocalipse Decifrado, Adventismo Decifrado, e agora uma série nova aí em defesa do Adventismo. E é um prazer, uma alegria estar aqui para conversar com o pastor Sérgio Monteiro, alguém que eu admiro e cujo ministério tem sido uma bênção agora lá na Nova Zelândia, bem longe. Eu estou aqui gravando nesse momento à noite e ele está lá de dia, e vamos conversar hoje sobre um tema muito interessante, a guerra em Israel e a teologia dispensacionalista. Pastor Sérgio, eu sei que você já é bem conhecido aí, mas em benefício daqueles que talvez tenham chegado aqui aos nossos canais para acompanhar esse assunto, se apresente, diga onde você está e por que está aí, sua formação também. Boa noite ou bom dia para você, e a você que vai assistir, boa noite, bom dia, boa tarde, um abraço desde já. Obrigado, pastor Michelson. Pessoal, é um prazer enorme, um excelente dia, noite, manhã, madrugada para você, no Brasil ou em outros lugares de língua portuguesa que vão assistir também essa live. E alguns lugares também de língua inglesa, porque eu sei que o pessoal aqui na Nova Zelândia tem usado aí a capacidade do Google de traduzir do YouTube, né? O YouTube, para utilizar ali as legendas em inglês também. Eu estou aqui na Nova Zelândia, né? Estou aqui na Nova Zelândia como pastor de 2 igrejas, uma igreja de comunidade brasileira, muito ativa, muito vibrante, e uma outra igreja, a igreja de North Harbour, que fica ao norte da cidade de Auckland, que é a principal cidade da Nova Zelândia. Não é a capital, é a principal cidade da Nova Zelândia. Se você olhar a Nova Zelândia, você vai ver ali que elas têm 2 ilhas, e lá em cima tem quase um istmo, e ali nesse istmo é onde fica a cidade de Auckland. Lá no sul, ali no sul da Ilha Norte, tem a capital, que é Wellington, e aí tem a Ilha Sul, que tem as 2 principais cidades, Christchurch e Queenstown. Cidades conhecidas, muito conhecidas, principalmente Queenstown, para aquele pessoal que gosta de esportes radicais. A minha formação, eu tenho um bacharelado em teologia, pós-graduado em análise de discurso, linguística e semiótica, pós-graduado em teologia, mestre em teologia, e eu estou fazendo o meu PhD, meu doutorado, aquele negócio que a gente faz, que é muito legal, a gente vive lendo e vive com, olha aqui, ó, as olheiras aqui, ó, as olheiras, de ler muito, descobrir que quanto mais você lê, menos você sabe. E o meu doutorado é em Bíblia Hebraica, ou seja, Antigo Testamento, em linguística hebraica. Eu estou fazendo análise de discurso de um texto da Bíblia Hebraica que tem a ver com guerra, né, que tem a ver com o evento dos espias, né, o evento dos espias, a história dos espias ali. Vocês sabem, quem não me conhece vai saber, eu tenho ascendência judaica, de 2 famílias judaicas, de Portugal e Espanha, e logicamente que as questões relacionadas a Israel me interessam por questões genéticas e por questões espirituais, as questões relacionadas à Bíblia me interessam muitíssimo também. Michelson, muito obrigado, é um prazer enorme, porque eu também admiro, a recíproca é extremamente verdadeira, pelo seu ministério, pelo seu trabalho, pela sua hombridade, pela sua paixão pela palavra de Deus. Vamos junto aí nessa conversa que vai ser muito legal. Ok. Bom, Sérgio, a mídia mundial, né, não fala de outra coisa nesse momento, obviamente. Entre outras notícias, né, que têm ocupado os noticiários, com certeza o destaque maior tem sido a guerra de Israel contra o terrorismo lá praticado pelo grupo terrorista, e é bom que se enfatizem as palavras aqui, né, o grupo terrorista Hamas, que realizou algumas incursões no território de Israel, mataram muitas pessoas, sequestraram outras tantas, cometeram barbaridades, estupros, violência desmedida, enfim, né? E aí isso levou a uma reação forte, né, por parte do exército, da inteligência, do governo de Israel, e neste momento estamos, então, assistindo aí, com tristeza, orando, né, pelas pessoas inocentes que têm sido vitimadas pelo conflito. Estamos assistindo, então, aí a investida de Israel ali no território da faixa de Gaza, no lado oeste, né, de Israel, ali à margem do rio, do mar Mediterrâneo.
Eu gostaria inicialmente, pastor Sérgio, de, aproveitando aí o seu background, né, de cultura hebraica e um grande conhecedor também da geopolítica ali, da geografia, enfim, relacionada com Israel. Apenas um resumo, porque na verdade nossa live aqui, ela tem um diferencial talvez em relação a outras que têm sido feitas. Nós não vamos nos prender muito na questão da geopolítica, do conflito em si, nós queremos analisar mais, assim, detidamente, uma questão que também preocupa, né, porque muitos cristãos evangélicos, principalmente, quando há algum conflito em Israel, alguma coisa que tem que ver com aquele país, principalmente o pessoal da teologia dispensacionalista, já vamos explicar logo na sequência o que é isso, acabam aí fazendo algumas confusões teológicas, digamos assim. Então o foco dessa nossa conversa, dessa nossa live, vai ser justamente essa teologia dispensacionalista, o que eles pensam a respeito do conflito, como que eles interpretam tudo isso. Mas acho que fica bem, a título de introdução, nós falarmos um pouco do que está acontecendo nesse momento lá em Israel. Eu acho que informação de qualidade nunca é demais, né? E eu gostaria de perguntar a você, então, pastor Sérgio, pedir que você faça um resumo aí do que está acontecendo neste momento lá em Israel, no Oriente Médio. Pois é, pastor Michelson, com muita tristeza eu tenho acompanhado essa guerra, né? Nós fomos todos surpreendidos no sábado passado com um ataque do Hamas, do grupo terrorista, o Hamas, que é bom que se diga, não representa a população palestina, a grande parte da população palestina, que é governada pelo Hamas ali, a ferro e fogo, que são usados como escudo humano em muitas situações, para forçar quase que uma desistência da própria existência pela nação de Israel. Isso é um ponto muito interessante. O que está acontecendo agora, na verdade, é uma repetição de um padrão. O Hamas, ao sul, ali em Gaza, e você tem também o Hezbollah, na fronteira norte, lá com o Líbano, e tem a Jihad Islâmica na Cisjordânia, você tem vários outros grupos, o Fatah, vários outros grupos que eles não reconhecem a existência do Estado de Israel e, vez por outra, tomam oportunidades abraçam as oportunidades, ou mesmo criam as oportunidades para atacar o Estado de Israel, o Estado judaico. Isso aconteceu na semana passada em decorrência, e aqui é uma coisa muito interessante, na verdade, falhas no sistema de defesa israelense, que é um dos melhores do mundo, que não estão totalmente explicadas até agora, há um certo grau de surpresa entre os analistas internacionais, e nós não somos analistas de política nem de defesa, e por isso a gente só repete aquilo que a gente tem, que eu tenho acompanhado nas notícias de Israel, né, do Haaretz, do Jerusalem Post e de outros meios de notícia também, e de conversa com os amigos lá de Israel, a surpresa pela qual que tomou o povo de Israel, tem tomado o povo de Israel, pelo fato de que seu sistema de defesa, de alguma maneira falhou. O sistema, de alguma maneira, falhou. E isso é muito estranho. Mas, independente da estranheza, o que está acontecendo de fato agora o Hamas lançou uma onda de ataques simultâneas, lançou praticamente 5 mil mísseis em poucas horas contra vários alvos em Israel, Ashkelon, cidades na fronteira, contra Rein, contra Jerusalém, contra Tel Aviv e vários outros lugares, inclusive mandando alguns para o meio do deserto. Ninguém conseguiu entender muito qual era a razão. Mas hoje o que se sabe é que, naquele momento não se entendia muito bem, mas hoje o que se sabe é que isso foi uma maneira de atrair as atenções do exército de Israel, desviar o foco, enquanto eles invadiam através de incursões terrestres, incursões aéreas, saltando de paraquedas, inclusive naquela rave onde houve vários brasileiros mortos, e pelo mar também, inclusive pelo mar. Abriram brechas no muro que separa a faixa de Gaza, eles vieram todos da faixa de Gaza, e eles entraram, e isso é também muito estranho, eles andaram dentro do território israelense quilômetros, em algumas situações 100 quilômetros, e começaram a atacar. Chegaram em determinadas cidades, nessas cidades, em vários lugares ao mesmo tempo, e começaram a atacar os lugares e matar as pessoas, raptar pessoas, sequestrar pessoas, violentar pessoas, cometendo um assassinato em massa, cometendo um assassinato irrestrito e também não seletivo. Eles não atacaram alvos militares. E isso basicamente é o que está acontecendo. Nós estamos hoje no 5º dia dessa guerra, e aí, falando um pouquinho sobre o que... Não vou falar sobre o que deve acontecer, porque não é minha função, mas a expectativa é que ela dure algum tempo.
Sérgio, só um detalhe, inclusive fala-se que depois do Holocausto, né, ali, Sim. Segunda Guerra Mundial, é a primeira ou a segunda vez em que mais judeus, né, e israelenses são mortos, né? Então, realmente, alguns têm até comparado esse evento aí como se fosse o 11 de setembro de Israel. Sim. Né? As notícias oficiais, na verdade. Mortos. As notícias oficiais, declarações do Benjamin Netanyahu e dos ministros de defesa, etc., é justamente isso, no sentido de comparar o que está acontecendo, o formato do que está acontecendo e os seus resultados com o Shoah, que é o Holocausto, como nós nos referimos ao Holocausto em hebraico, e ao 11 de setembro dos Estados Unidos. Isso é muito importante, e assim como na época do 11 de setembro, o planejamento desse ataque não foi algo de 2 meses, nada. Segundo as informações que vieram de líderes do Hamas, esse ataque foi planejado há mais de um ano, há muito mais de um ano. Eles se acostumaram, e aqui é um ponto, as defesas de Israel são muito baseadas em tecnologia. O Iron Dome, por exemplo, o Iron Dome, que é o escudo de ferro, né, o escudo de ferro do Israel, é baseado em sensores que detectam lançamento a 4 até 20 e poucos quilômetros de distância, e eles fizeram, mas eles perceberam uma coisa interessante. Quando você faz um overload, que a gente chama em linguagem de tecnologia, minha área, eu vim de tecnologia também, na tecnologia a gente tinha um ataque chamado flooding, que é quando você manda tanta informação para um servidor que ele não consegue processar e ele acaba desligando. Basicamente o que eles fizeram com o Iron Dome foi exatamente isso. Eles se prepararam muito para isso, ou seja, eles tinham de forma muito bem pensada, arquitetada e planejada esse ataque que tem tentado atingir Israel não apenas na parte física, mas também na sua moral, reduzindo a sua vontade de lutar. Eu acho que isso é uma jogada muito complicada. Pastor, além desse preâmbulo aí, né, esse resumo do que está acontecendo, que não é difícil de saber, porque, como eu disse, está na mídia aí já há uma semana praticamente, né, o conflito começou no sábado, a invasão começou no sábado e a reação foi um pouco depois, né? Fala um pouquinho também sobre a configuração geográfica ali no Oriente Médio, populacional também, há algumas divergências, né, por parte de pessoas no que diz respeito à formação daquele território, desde lá atrás, Império Romano, depois Império Turco-Otomano, né, e domínio inglês, e finalmente Estado de Israel após ali 1948. Fala um pouquinho assim, em linhas gerais, traça uma linha do tempo para a gente, só para a gente se situar também na história. Eu acredito que assim, a gente pode traçar ali, se a gente for considerar o período desde formação daquela geográfica, da conformação geográfica, Deus prometeu aquela terra para Abraão e seus descendentes, né? Deus prometeu que aquela terra, onde os pés de Abraão tocassem, onde os pés de Abraão estivessem, depois repetiu a promessa para Isaac, depois a Jacó, falou disso a Davi, falou através dos profetas que aquela terra seria deles. Obviamente que aquilo dali não significava que não poderia haver outras nações, mas que não poderia haver miscigenação religiosa. Ali é o período formativo, é a declaração de início daquela nação. Obviamente passa por vários momentos, vários momentos complicados durante toda a história. Você tem guerras e mais guerras contra um inimigo muito comum da época de Israel, são os filisteus. Os filisteus são talvez o principal inimigo de Israel em termos de política, em termos de briga, porque o Egito dominou Israel, porque a Síria dominou Israel, levou para o exílio, mas aqueles que atacavam a terra de Israel constantemente e viviam em peleja eram os filisteus, que invadiam não apenas no que diz respeito à política, mas também cultura e etc. Israel flertou várias vezes ali com os deuses filisteus, Dagon e outros também. Agora, o que acontece? Quando a gente chega no período romano, no período já de Cristo, no período ali circundante ao Novo Testamento, você tem digamos que uma convivência, um período mais de paz, a da Pax Romana. Todo mundo ali estava mais ou menos em paz por uma razão, você tinha que enfrentar os romanos, que era o inimigo comum. Viveu-se aquele período ali,
muito tranquilo, entre aspas, na tranquilidade imposta pela presença das legiões romanas, que impunham a paz com um braço de ferro. Os judeus se revoltam por volta do ano... A primeira revolta, né, no ano 70, quando eles invadem Jerusalém, mas a principal revolta, efetivamente, ela começa no ano 67, vai até o ano 70, com a destruição de Jerusalém, mas a principal revolta, que é a que nos interessa nesse momento, é a revolta no ano 132, ano 130, 132, principalmente ano 132, quando explode a revolução com Bar Kokhba, que era Bar Kokhba, quer dizer, filho da estrela, que foi declarado pelo principal rabino daquela época, o Rabi Akiva, como sendo o Messias. Em 135, praticamente, Adriano vem e ele invade Jerusalém, ele destrói destrói as terras da Judéia e faz algo muito interessante, que aí é o que está causando confusão aí na internet para muitas pessoas. Ele, para punir os judeus e para destruir a moral judaica naquela época, ele tira o nome de Israel, que chamava Judéia, Galileia ou Terras de Israel, tá? Ele coloca o nome de Palestina, fazendo uma referência aos filisteus, especificamente. Era o principal inimigo de Israel, agora a terra de Israel vai se chamar Palestina. E aí os documentos romanos daquela época, a partir do ano 135, passam a chamar a terra de Israel, Eretz Israel, de Palestina. Então, quando as pessoas falam Jesus era palestino, por exemplo, uma das coisas aqui que eu tenho ouvido na internet, a gente até tem conversado sobre isso. Jesus era palestino. É anacrônico. Palestina, como nome de terra, ela passa a ser conhecida a partir dos romanos 100 anos depois de Jesus haver morrido. Praticamente 100 anos após Jesus ter falecido. Passam-se o tempo, isso acontece e vira, de fato, uma realidade, e acontece ali as lutas que nós temos na Idade Média, tem ali, vira-se mais ou menos uma paz de novo, agora conhecido como Palestina. Os judeus são espalhados por várias partes do mundo, do ano 70 e depois do ano 135, que é a chamada diáspora, e para várias partes do mundo vão muitas pessoas para todos esses lugares. Sérgio, a paz até a Idade Média, um pouco antes da Idade Média, na verdade, ali por volta do ano 600, quando surge o islamismo, os muçulmanos, que foi a unificação de várias crenças diferentes, politeístas que existiam naquelas regiões, nos países circundantes a Israel, nas regiões da Arábia, de hoje o Iêmen, Catar e outros lugares, e Irã, Iraque, e essa unificação, ali por volta do ano 623, na época da Hégira, com Maomé, eles vivem bastante paz ali, assim, eles começaram a pagar impostos, os judeus e os cristãos foram forçados não, fizeram um negócio, não, nós vamos aceitar vocês aqui, vocês vão ter que pagar impostos a nós, ok, não tem problema nenhum. Isso passa durante muitos anos, até mais ou menos, até o final do século XIX, até mais ou menos o período do século XIX, que é quando surge o movimento, basicamente o movimento sionista, que é uma resposta a um pensamento, por exemplo, do Theodor Herzl, que era um fundador do sionismo. Ele diz o seguinte: a única forma do povo judeu sobreviver é com a criação de um Estado judaico, E eles fazem isso. Obviamente, e eu estou sendo bem resumido, tá? Estou sendo bem resumido mesmo. Acontece ali o... Oi? Antes de você avançar um pouquinho, só para retomar um ponto aí que eu achei bem engraçado. Engraçado é a palavra, acho que é essa mesmo, engraçado. Algumas pessoas querendo recontar a história, né, dizendo que Jesus teria sido palestino. Um desses foi o Nicolás Maduro, lá da Venezuela, né, que veio à mídia dizendo que Jesus, além de ser um revolucionário, ele era um palestino. Né? Então você falou que é anacrônico, porque na época não havia essa expressão para definir quem nascesse naquela região. Né? Hoje, Belém, né, onde nasceu Jesus, tudo bem, está lá no território palestino, mas na Israel de hoje, não daquele tempo, né, não no território daquele tempo. Além dessa informação, existe algum outro motivo porque dizer isso também seria um anacronismo? Jesus era um palestino e um revolucionário?
Aí a questão mais teológica nesse sentido também. É um anacrônico porque as revoluções que foram lutadas por Cristo, Jesus nunca... Jesus não fomentou, eu acho interessante isso que tem acontecido em muitos lugares, pastor. As pessoas têm colocado em Jesus, têm visto Cristo de muitas maneiras diferentes, menos da maneira como a Bíblia já apresenta. Ele é um revolucionário, é um psicólogo, é um coach, ele é um treinador, ele é isso, aquilo outro. Mas ele não é nada disso, ele é o salvador da humanidade, ele não veio para revolucionar, para criar uma luta de classes, nem para fomentar uma luta de classes, nem luta entre países, absolutamente nada, a não ser a luta contra o pecado e a luta que viria daquilo que a própria Bíblia no Novo Testamento fala, que é da multiplicação da iniquidade que esfriaria o amor. Não, ele é totalmente anacrônico nesse sentido. As revoluções posteriores e as lutas posteriores que acontecem já no início do século XX, depois aí com relação a Israel e muçulmanos, né, que Jesus nem existia islamismo naquela época para ele pudesse lutar. Ele não veio para fazer esse tipo de luta de maneira nenhuma, de forma alguma. Então, essa tentativa de impor uma agenda do século XXI sobre Jesus, uma agenda liberalista, libertadora, uma racista, ou qualquer coisa que seja, ela é totalmente anacrônica também. Tá? Absolutamente impossível de pensar dessa forma. Mais um detalhe, pastor Sérgio, só para antes de retomar a sua linha do tempo, que está vindo muito bem, fala um pouquinho mais sobre a origem, a formação, porque o povo judeu a gente conhece bem a história, vai lá atrás, né, semitas, enfim. Agora, de onde vem o povo árabe, ou o povo aí depois conhecido como palestino, né? Traça um pouquinho essa origem aí desse povo também. Eles são abraâmicos também, né? Os povos árabes são abraâmicos. Eles também vêm ali do outro filho de Abraão, que é Ismael. Né? Ismael. E aí você vai ter depois de Ismael também alguns daqueles povos, eles surgem de Esaú, que é filho de Isaac. Então você vai ter duas linhas que vão se fundir posteriormente nas nações árabes, nos povos árabes que estão ali. Eles se afastam bastante do povo de Israel, obviamente, eles têm uma cultura, criam uma cultura própria, têm um seu pensamento próprio. Dali eles vão surgindo e vão tendo miscigenações com os assírios que dominavam ali a parte de... Eu tenho um problema com os polos... eu nunca me recordo... do Oriente. Eles vieram do Oriente, estavam ali na região da Babilônia, muitos desses povos também, a Síria, a própria Babilônia. Você vai ter os hititas, a influência dos hititas vindo do norte, você vai ter a influência dos egípcios vindo do sul, e esses povos árabes, naquela época não eram chamados povos árabes, muitos filhos de Isaac, de Ismael, de Esaú, eles acabam criando o que hoje nós conhecemos como nações árabes, tá? As nações árabes. Um povo que não é exatamente na sua origem, uma nação que não é na sua origem, exatamente nessa linha, são os persas, que hoje formam o Irã. Eles têm uma linha de surgimento bastante própria, que não é muito minha área, mas eles são um pouco mais afastados. Eles vêm muito dos assírios e de sua formação religiosa, por exemplo, tem muito a ver com o zoroastrismo, com a religião antiga de Ahura-Mazda e etc., de Ahura Mazda e Ahrimanyu. Eles se juntam depois, já na época de Cristo, na época de Jesus, já existe uma conformação muito mais próxima do que nós temos hoje. Que são os árabes, os povos circundantes, os árabes, e os judeus, que viviam nessa relativa paz que nós conversamos. Você vai ter várias daquelas nações antigas, edomitas, moabitas, você vai ter os hititas, você vai ter os mandeanos, que são todas nações descendentes de Isaac, de Esaú. Você vai ter os persas mais afastados, que são aqueles que vêm da Síria, da antiga Síria, da Suméria também, de alguns outros lugares da antiga Suméria. Esses países, eles são tribos. Isso é uma coisa interessante que a gente precisa lembrar. A ideia de Estado soberano e a ideia de Estado que nós temos, ela também é posterior ao Tratado de Westfália. Tá? Então, a gente não tem aquela noção antiga de que nações como eram conformações tribais, ou como nós conhecemos em termos técnicos, anfictionia, que eram quando várias tribos diferentes concordavam em viver sob um domínio de um governo único, ou pelo menos um governo de coalizão, como é feito em alguns outros países, estados. Tá? Os estados que nós temos, por exemplo, no Brasil, funcionariam como uma fictionia federativa.
Esses estados eles vão ter suas próprias conformações religiosas, sua maneira cultural, mas na época do surgimento de Maomé, quando Maomé aparece no cenário mundial, ele consegue uni-las todas, não apenas agora numa anfitrionia, em que eles aceitam viver conjuntamente, mas de fato um império, eu vou chamar de império nesse momento, mas não é exatamente a expressão, mas em uma nação, um império único, com visão única, que também vai ser transformado principalmente em sunitas e xiitas, que é o que a gente tem hoje. E aí conforme a gente vai descrevendo a linha do tempo, quando a gente chega no período do Império Otomano, quando todos viviam ali no final do século XIX, todos viviam muito bem ali, era o principal império político otomano, histórico, na verdade, islâmico da história do Império Otomano. Todo mundo vivia relativamente bem, pagava imposto, etc. Mas quando o Império Otomano começou a cair, que teve as guerras, a Primeira Guerra Mundial, que a gente... não sei se tem mais alguma coisa, pastor Michelson, senão eu já posso unir as duas linhas aqui para a gente chegar nesse... Acho que pode retomar, sim. Só lembrando que, então, Maomé unifica aquelas populações árabes que estavam dispersas, né? E Isso. É bom lembrar também que a religião islâmica, portanto, ela é mais recente, né, do que o judaísmo e também do que o cristianismo, né? Ela é bem mais recente. Ela surge basicamente por volta do ano 600, né? A Égira é datada de 623. É março de 623, quando ele tem a Égira, que é a expressão árabe para a peregrinação, a fuga de Maomé, que ele sai, vai ele sai das perseguições que eles tinham. E é interessante que antes, se vocês lerem, por exemplo, o Corão, nas primeiras suratas, ele fala muito bem de Israel, do povo do livro, que é como eles conhecem os judeus e cristãos, mas depois de uns problemas que ele teve com um prefeito de uma das cidades onde ele morava, ele começou a ficar bravo, ele ficou muito bravo com os judeus. E aí ele começa a atacar os judeus, começa a atacar, chamá-los de raça de víbora, etc. E aí cria essa divergência toda. E é interessante notar aqui que as principais perseguições, os principais problemas dos judeus no período até o século XIX, e até, na verdade, ali o período da conquista de Jerusalém, com as cruzadas, etc., não era com os árabes, era com os cristãos, era com os povos da Europa. Então, isso é muito interessante de pensar que, assim, quando começou, então, essa briga toda com os árabes? Quando o Império Otomano acaba caindo, depois ali da Primeira Guerra Mundial, que era uma guerra muito mais... que não foi tanto guerra mundial, mas foi Império Húngaro, Império Britânico, Império Húngaro, Império Germano e o Império Otomano. Então, essa luta faz com que, quando o Império... As conformações políticas daquela época acabaram de uma vez. Em 1922, quando o Império cai, basicamente, né, os britânicos eles assumiram o controle daquela região, que era o chamado Mandado Britânico da Palestina. Os otomanos chamavam a região e os judeus não tinham problema com isso, de chamar de Palestina. Naquela época não existia um problema relacionado a isso. Embora, porque Herzl, quando ele criou o sionismo, na Declaração Sionista de Herzl, ele disse especificamente: a nação deve existir no local onde ela foi fundada. E Herzl chamava de Palestina, que ele dava que a Palestina ou Eretz Israel. Então, o problema da nomenclatura nunca foi algo muito complicado para o povo de Israel, até depois, quando os britânicos, quando ocorre ali, aí já depois, inclusive, do mandado britânico, já depois ali de 1947, 48, quando começam a haver as guerras, tá? Quando começa a haver um dissabor nos países árabes por causa do crescimento de Israel, através do que eu vou descrever logo em seguida. Houve uma declaração britânica, chamada Declaração de Balfour, de 1917, em que o Reino Unido reconhece o sionismo, ele dá um apoio formal ao sionismo, e aí os judeus começam a voltar para a região da Palestina com os ideais sionistas. Os ideais sionistas criados por Herzl, que falam, olha, é aqui que nós temos que viver. É interessante que se repete Herzl deu uma declaração muito parecida com a que, e o Ben-Gurion posteriormente, a que o embaixador no Brasil da Palestina disse agora há poucos dias, que você deve viver na sua terra. Então o povo da Palestina não sairá da terra, porque o povo da Palestina vai ficar no seu país. Herzl pensava da mesma maneira. Você tem um país que foi dado, uma terra que foi dada por Deus, é ali que você deve ficar. Nas décadas de 30 e 40, houve uma intensificação muito grande dessa peregrinação em decorrência das perseguições nazistas, tá?
aí começa o problema das perseguições. Quando o povo começa a voltar, ali na década de 20, depois da declaração de Balfour, durante o mandado inglês na Palestina, os judeus começam a comprar terras de árabes que queriam, como judeus ricos, começam a comprar terras de árabes. Então, muitas terras que antes estavam sob domínio, sob comando, sob possessão árabe, elas passam a ser judias, por direito de compra. Mas quando começam a vir muitas pessoas, muitas, aí a presença judaica cresce tanto que os países árabes que os árabes que estão ali, começam a ficar muito preocupados. Mais ou menos aconteceu no Egito também. O povo começou a crescer, a ponto que no final da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos ali a população judaica na época, já representava 1/3 da população local. E esse é o início. 1947 marca a saída dos britânicos da Palestina, e aí Oswaldo Aranha, que foi o chanceler brasileiro que naquela época que lidou com esse caso da partilha do povo, a ONU aprovou um acordo em 1947 que dividia a terra entre duas nações, entre árabes e judeus, e Jerusalém seria administrada pelas Nações Unidas. E ali foi quando houve, logo no início, o que aconteceu. O que acontece? Os judeus aceitam, beleza. Os árabes não. Os árabes, não queremos. E aí Ben Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a independência da nação de Israel e disse, olha, ok, nós agora somos uma nação independente. No dia seguinte, o Egito, uma armada do Egito, Síria, Líbano e Jordânia atacaram Israel e durou praticamente um ano ali, um armistício que foi assinado somente no ano seguinte, tá? A ONU reconhece o Estado de Israel, vou fazer bem rápido aqui, ó, e o Israel em seguida ocupa a Palestina, a parte da Palestina, que é onde hoje nós temos a faixa de Gaza, onde eles houveram divisão e etc. Ali ocuparam onde é Jerusalém, e começou toda a miséria que aconteceu naquela época. Os palestinos se refugiaram, a gente está falando da parte sul, onde havia sido dividido naquela época pela definição da ONU, que Israel invadiu, e aí os palestinos vão muito para os países vizinhos, enquanto isso vai aumentando a presença judaica naquela época. A OLP é fundada, para a gente já entrar basicamente no período que a gente está, a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, é fundada em 1964, tá? E eles já começam, 3 anos depois, ocorre uma guerra, chamada Guerra dos 6 Dias, foi entre os dias 5 e 10 de junho, quando Israel atacou alguns países vizinhos, porque eles perceberam que havia uma movimentação de guerra. Israel derrotou, de novo, os mesmos 3 países, Egito, Síria e Jordânia, e aí assumiu a faixa de Gaza, a Península do Sinai, as colinas de Golã, Cisjordânia, incluindo Jerusalém Ocidental. No ano seguinte, eles devolvem a Península do Sinai para o Egito, com um acordo de paz, mas continuaram mantendo o domínio sobre a faixa de Gaza. Próxima guerra, 1973, a guerra do Yom Kippur, e essa é importante para o que a gente está vendo agora. Israel quase perdeu aquele conflito, mas eles conseguiram vencer essa guerra que fez aniversário exatamente no dia da invasão do Hamas. Tá? Desculpa, só para corrigir uma informação, Israel devolveu a Península do Sinai para o Egito em 1979. E aí o Egito reconheceu a existência do Estado de Israel. E aí começam os ataques através da OLP na época do Yasser Arafat, que todos nós conhecemos, ali no período da década de 80, e aí cria-se o Estado, o Hezbollah, que é um braço terrorista do norte, um terrorismo do norte, ali contrário ao Estado de Israel, e aí começam as intifadas, e o Hamas surge em 1987, baseado em Gaza, que não gosta nem da OLP, nem de Israel, e aí chegamos até onde nós estamos hoje. Basicamente, então, hoje, no que nós temos, essa é a conformação geopolítica do que acontece lá. Ao sul, uma pequena faixa, pessoas que não aceitam, remanescentes daqueles palestinos, que não aceitam a existência do Estado de Israel. Há um terceiro envolvido em tudo isso. Eu vou tomar bastante cuidado com o que eu vou falar agora aqui, mas que é o Irã. Eu preciso dizer, o Irã, conformado por maioria xiita, os xiitas não aceitam nem mesmo a existência dos sunitas. É uma briga interna,
mas eles têm aquela coisa, somente a visão xiita das doutrinas de Maomé deve prevalecer e todos os outros povos devem se submeter a esse império xiita islâmico. E eles atacam, eles não reconhecem o Estado de Israel e patrocinam, de acordo com alguns analistas, eles patrocinam tanto a Jihad Islâmica, quanto o Estado Islâmico, quanto o Hamas e o Hezbollah, além do Fatah também. Então, basicamente, é isso que nós temos hoje nessa conformação. Geopoliticamente falando, para o Irã, hoje, é muito complicado aceitar a existência de Israel, porque Israel está com boas relações com o Egito, com a Arábia Saudita, principalmente a Arábia Saudita e Iêmen, restabelecendo voos comerciais que haviam sido destruídos descontinuados há muitos anos. Então, assim, depois desse tempo todo, basicamente essa é a história que nos traz até o conflito que nós estamos vivendo hoje. E, pastor Sérgio, é interessante notar que, no que diz respeito aí a xiitas e sunitas, foi só uma questão de sucessão, né? Quem continuaria levando o legado aí de Maomé, não é verdade? Exatamente. Ele surge ali quando o profeta falece, quando Muhammad falece, em 632, eles ficaram bastante assim, quem vai manter, quem é que vai continuar o legado? Os xiitas acreditavam que Ali Ben Abu Talib, que era o parente do profeta, deveria ser aquele que continuava. Já os sunitas defendiam que qualquer sucessor poderia ser o profeta, e por isso eles apoiavam Abu Bakr, que era um principal daquela época. Então essa é a diferença entre eles. Xiitas são muito mais estritos na aplicação da Sharia, né, que é a lei islâmica, e eles são... Mas é interessante, né? O grupo majoritário são os sunitas, que compõem aproximadamente 85% dos fiéis muçulmanos no mundo. Mas a maior potência dos xiitas é justamente o Irã. E como eles têm esse pensamento de dominação, e eles patrocinam efetivamente a ideia de que eles são maiores. Por outro lado, a Arábia Saudita é de maioria sunita, né? E eles são muito mais tranquilos em muitas situações. Isso é estranho, porque Abu Bakr, ele era mais... É interessante, porque Abu Bakr, ele era muito mais estrito. Ele era bastante estrito na época, ele era bastante estrito. Mas é assim, e de fato eles surgiram por divergências sobre sucessão. Certo. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela aula, né, pastor Sérgio? Essa foi uma introdução para ter, né, um cenário mais claro aí na nossa mente. Agora, então, vamos para o foco realmente da nossa conversa, o que motivou, né, nosso vídeo aqui, que é o seguinte, né, por que os evangélicos, de modo geral, norte-americanos, brasileiros também, têm tanto interesse por Israel? O que motiva esse interesse todo desses evangélicos em relação a Israel? Olha, tem várias situações, viu? Existe o surgimento do dispensacionalismo, que é a ideia de que Deus lida com o ser humano através de dispensações, 3 ou 7, existem 2 esquemas principais, e dentro do dispensacionalismo existe a ideia de que Israel é o relógio da profecia. Então, tudo que acontece em Israel, ele tem a ver com marca os movimentos de Deus no esquema profético. Isso é interessante porque, embora seja uma igreja, muitos evangélicos acreditam que a igreja é apenas um parêntese do plano de Deus que se cumprirá com Israel, de fato. E aí se cumprirá com Israel físico. Então, os dispensacionalistas interpretam, eu vou resumir aqui basicamente, mas eles interpretam que houve uma dispensação da inocência, a dispensação da lei, e a dispensação de Israel, a dispensação da lei, a dispensação da graça, e aí a dispensação da igreja, que é no esquema de 7 dispensações, dispensação da igreja, é a dispensação de novo de Israel. E aí a dispensação do milênio, a dispensação depois do milênio, a dispensação da eternidade. Então, basicamente, do ponto de vista teológico, é que eles entendem que Israel ainda e eu não tenho muita discordância com o fato de que Israel seja povo de Deus também, eu não vou colocar aqui o artigo definido o povo de Deus, mas seja povo de Deus também, mas para o dispensacionalista, a igreja é um hiato, vivendo na dispensação da igreja, na chamado tempo dos gentios, em que Jerusalém seria pisada, mas quando Jerusalém começa a se recobrar, então nós vamos rever, vamos repensar, vamos prestar atenção, porque a figueira começa a reflorescer. Então eles começam a olhar tudo o que acontece no Oriente e ficam focados no Oriente.
E esse focados no Oriente faz com que haja uma paixão por Israel. Como judeu, nossa, maravilhoso, amem Israel, eu também amo Israel. Mas há uma paixão profética por Israel. A ideia das duas varas, né, Efraim e Judá, e essas varas seriam, assim, representando os gentios, que seriam a igreja, e representando Israel, que iriam retornar, e eles encontram, em 1948, no retorno do povo de Israel, durante esse período, né, depois desse período de diáspora, do ano 70 até o ano 1948, na visão dispensacionalista, esse foi o período dos gentios, e esse gentios, Jerusalém esteve pisada, primeiro pelos cristãos, depois as cruzadas. É interessante, porque as cruzadas, elas eram tudo menos alguma tentativa judaica de ter Jerusalém. Eram os cristãos de um lado, os muçulmanos de outro, os islâmicos de outro, e eles queriam brigar ali entre os dois, e os judeus ficavam no meio. Os dispensacionalistas entendem que isso era pisar Jerusalém. Além disso, a interpretação de algumas profecias bíblicas, pastor. Por exemplo, Daniel 9. Eles entendem que existe um intervalo na profecia. Esse intervalo da profecia ali entre a última semana, entre a 69ª semana e a última, 70ª semana, esse intervalo é chamado período da igreja, ou período gentílico. E aí eles entendem que haverá o retorno de Israel, ao final dessas 69 semanas, o início da 7ª semana, quando o anticristo vai surgir em Israel. Então, qualquer movimento que haja em Israel, há aquela preocupação, aquela expectativa de que o anticristo irá se levantar, o templo vai ser reconstruído no lugar onde está hoje a mesquita, né, de Al-Aqsa, e aí eles vai retornar tudo, e uau, que maravilha, agora sim. Então, qualquer movimento em Israel, qualquer guerra, qualquer movimento político, etc., é visto como um restabelecimento de Israel. Do ponto de vista americano, da política americana, existe a questão do destino manifesto da nação americana também, que passa por uma autoidentificação dos Estados Unidos com Israel. Então é por isso que existe essa identificação muito grande. Obviamente que a nação americana, formada por protestantes da Europa, ela cresce também no seio da peregrinação judaica para lá. E hoje uma população judaica fantástica, enorme, muito forte, está justamente nos Estados Unidos. E aí essa perspectiva do retorno, ela se mescla com a perspectiva do destino manifesto americano, de ser o libertador do mundo, de ser o representante do mundo, de ser o novo Israel, que é a conformação do Israel nos Estados Unidos com o Israel local e físico. Então, por isso, por ser um relógio da profecia no pensamento dispensacionalista, eles olham tanto e amam tanto Israel. Talvez a grande questão seja também ver o Israel moderno como equivalente ao Israel dos tempos bíblicos, né? Pode-se fazer essa equivalência ou, de novo, isso é um anacronismo? Total, anacronismo total. Ele é anacronismo e tecnoteologia. É não perceber ali a questão simples de que Israel, como Estado soberano, como Estado na conformação atual da política, ele só poderia existir depois do Tratado de Westfália, uma nação soberana como nós temos hoje. O Estado de Israel, formado por Deus, criado por Deus, a nação de Israel, o Am Israel bíblico, ele é uma nação teocrática. Primeiro ponto, ela é totalmente teocrática. Ela não é formada pelas conformações políticas nem predileções políticas. Ela não é o ato de um homem, como Ben-Gurion ou Theodor Herzl. E veja, ela não é sionista no sentido do que Herzl traz. Ela não pode ser. Então, essa identificação do Israel moderno com o Israel bíblico, ela é perigosa em termos teológicos, ela é perigosa em termos políticos, porque o Israel bíblico lutava as guerras de Deus e não as guerras próprias, por exemplo. Então, há o perigo de se entender que as guerras que Israel luta, o Israel moderno, elas têm a chancela divina, tem o carimbo de aprovação divina, e isso é perigosíssimo, porque equipara Israel com um Estado do Irã, por exemplo, um Estado xiita, em que se entende, a visão dos ayatolás, por exemplo, no Estado xiita, é de que eles têm um mandado divino de estabelecer uma jihad contra toda a nação, contra todo o mundo, daqueles que não quiserem aceitar a doutrina islâmica.
Quem disse que quando você tem um Estado de Israel, que você tiver um Estado de Israel, que partilhe dessa mesma posição, ideia teocrática, e que se confunda, quem impede de que o Estado de Israel acabe tendo esse mesmo tipo de comportamento? Então, isso que nós temos hoje, o Estado de Israel hoje, ele mesmo dentro da comunidade judaica, religiosa, ele é percebido como uma entidade completamente diferente, alheia ao Israel bíblico, tendo apenas o nome, as tradições e a cultura. Mas em termos de política, não existe qualquer tipo de conformação. Não existe qualquer tipo de similitude. Então, é muito anacrônico, de fato, é extremamente anacrônica essa identificação do Estado de Israel moderno com a nação de Israel bíblica. Há doutrinas diferentes, há ocidentalização, há um monte de coisas que fazem com que o pensamento seja completamente diferente. Do ponto de vista teológico, para vocês terem ideia, o Israel moderno, o pensamento judaico moderno, crê em reencarnação, algo que não está na Bíblia, algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Há uma coisa, por exemplo, a Bíblia é muito clara, lá no livro de Vaikra, em Levítico 11, de que o povo de Israel não pode comer carne de porco. Né? Não vou nem falar se isso não estou nem falando aqui se isso é universal, se é aplicável para outros, mas para o povo de Israel, não pode. E a lei judaica, no Talmud, declara que o porco não pode ser criado sobre a terra de Israel. E aí a nação judaica moderna diz assim, ok, não pode ser criado sobre a terra de Israel. Então vamos colocar tablados para que os porcos não toquem a terra de Israel, e aí eles podem ser criados na nação de Israel. Percebe como há uma diferença muito grande, acentuada e acirrada. Eu poderia falar aqui sobre o papel das mulheres no passado, no presente, etc. também, mas não é o foco da nossa live, mas de fato é extremamente anacrônica essa identificação de Israel antigo com Israel moderno. Ô, pastor Sérgio, você me deixou curioso, né? Nem que você fale aí 2 minutinhos. A mulher no passado e hoje. Comenta um pouquinho pra gente. Vai ter gente pedindo aqui depois nos comentários, por que não falou um pouquinho daquele assunto? Tenho certeza. A gente às vezes lança um anzol pra gente mesmo, né? Olha só, é que assim, muitas vezes, muitas pessoas, elas entendem que a mulher no Estado de Israel antigo, ela era objetificada. Ela não podia ensinar e etc. O que não é verdade. O papel da mulher era de educadora. Há um livro muito interessante falando sobre a educação judaica do ano 500 a.C. até o ano 500 depois de Cristo, a própria enciclopédia, e fala do papel preeminente da mulher. A educação primária era dada pela mãe, e ela era aquela, de acordo com Provérbios 31, da Eshet Chayil, a mulher virtuosa, que não era uma mulher... Eu não gosto muito dessa expressão virtuosa, porque virtuoso em latim significa aquilo que é característico do homem. E a mulher virtuosa, no hebraico, Chayil, é uma mulher maleável, aquela que sabe como se mover em todas as situações. Tem nada a ver com virtuoso no sentido latino do termo, mas uma pessoa que consegue perceber as situações, tem percepção, e ela consegue se moldar às situações para fazer com que sua casa seja muito abençoada. Na visão judaica bíblica, a mulher é a luz da casa. O homem é o sacerdote da família e a mulher é a luz da família. Ao homem compete apresentar a família diante de Deus e representá-la diante de Deus. A mulher compete trazer Deus para dentro da família e representar Deus diante da família. No pensamento moderno, no pensamento antigo, era proibido, por exemplo, a mulher participar da guerra, porque não fazia parte do papel que Deus deu. Ela tinha que cuidar dos filhos e educar a casa na paz. Os homens deveriam ir para a guerra e lutar as guerras para proteger as famílias. No pensamento moderno de Israel, qualquer um deve ir para a guerra, inclusive suas mulheres devem ir para a guerra também. Tá? No pensamento moderno, obviamente, as mulheres participam da política de Israel, isso não participam da política, decisões, etc. Mas no pensamento antigo, a mulher ela tinha preeminência nas decisões dentro de casa. Uma coisa que eu sempre, quando eu falo em encontro de casais na igreja adventista, pastor, eu falo que o dinheiro da mulher, o dinheiro da casa no período de Cristo, no período judaico, era gerenciado pela mulher. Provérbios 31 fala disso. Ela comprava, o marido trazia, colocava o shekalim, o salário do dia, na mesa, e quem perde a moeda? A moeda quem perde é a mulher, não é um homem. Né? A dracma perdida. Então, a dracma que é perdida, por quê? Porque quem cuidava do dinheiro era a mulher. Porque, diferente do que as pessoas pensam, a mulher não era mal educada,
mal-educada não no sentido de ser grossa, mas ela tinha a educação informal, mas a ela eram confiados todos os direitos dentro de casa. Ponto interessante, o casamento judaico, eu tenho aqui minha aliança do lado direito, do lado esquerdo, que é o costume brasileiro, mas eu também tinha minha aliança até um tempo minha esposa tinha uma aliança do lado direito, nesse dedo aqui. Por quê? Porque é costume no casamento judaico que o homem tire o anel dele da sua mão mais forte, tá? Ou seja, a minha era direita, eu tinha no meu mão direita, e ele entregue para a mulher o anel, e coloque nela. Geralmente o anel era o esfragida, era o hatan, que era o selo da autoridade dele. E ele estava passando essa autoridade para ela, dizendo: agora você tem autoridade sobre toda a minha casa. Isso você vai ver em muitos lugares, comunidades mais ortodoxas, você vai ver mulheres com um anel na sua mão direita ou na sua mão esquerda, mas não no anelar, mas no dedo indicador, demonstrando que elas eram muito bem vistas, muito queridas também. Religiosamente, as mulheres até o século II, III, não, até mais, até o século V, se não me engano, as mulheres participavam da sinagoga e eram chamadas de rabanite. Elas eram as esposas do rabino, utilizavam talit, talitot, as talits, etc. E elas eram também participantes da liderança da vida religiosa. Incidentemente, em Meguido foi descoberta uma igreja cristã do final do primeiro século, início do segundo século, que dizia, no batistério, na mikvê, estava dizendo assim: dedicada ao nosso Deus Jesus Cristo. E embaixo estava o nome de duas mulheres, que eram as líderes daquela época, as líderes da igreja naquela época. O pensamento judaico era um pensamento que, contrário ao que as pessoas promulgam hoje, principalmente feministas, nesse mundo que a gente está vivendo, não era de as mulheres seriam oprimidas, e aí retornando àquilo que a gente falou logo no início, não veio um Cristo libertador das mulheres também para tirá-las de sob o jugo masculino e objetificante da nação de Israel. Não existia isso. Isso é completamente anacrônico também. Aliás, só um breve comentário, as feministas que você menciona aí estão estranhamente em silêncio, né? Tantas atrocidades sendo cometidas contra mulheres lá, nesse momento. E, inclusive, eu vi, claro, não era comum no Israel antigo, mas hoje há mulheres que combatem, né? E hoje eu li uma notícia interessante de uma mulher que ela defendeu um kibbutz, ela organizou um grupo de resistência ali e salvou um kibbutz, matando ela e aqueles outros ali, alguns terroristas que estavam prestes a invadir o kibbutz. E nenhum comentário também por parte daquelas que defendem aí as mulheres, enaltecendo, né, essa que, entre aspas, seria realmente uma mulher verdadeiramente empoderada, digamos assim, né? Mas, enfim, um breve comentário aqui. Retomando aqui a nossa linha de pensamento principal, pastor Sérgio, existe alguma profecia bíblica relacionada com 1948? Só relembra de novo aqui para os nossos amigos a importância desse ano que aconteceu lá, e depois já na sequência comente se há alguma profecia bíblica relacionada com essa data. 1948 marca a independência de Israel, em maio de 1948, por Ben Gurion. Ben Gurion, ele é interessante que o aeroporto Ben Gurion se chama justamente Ben Gurion, em homenagem a ele, que foi o marco local onde ele chegou e ali onde teria sido declarada a independência de Israel, ou onde ele iniciou o processo de criação do Estado moderno de Israel. Então, 1948 é a data da declaração da independência de Israel e também do início da primeira guerra entre Egito, Síria, Jordânia e Israel. Biblicamente não tem nenhuma profecia relacionada a 1948. Alguns confundem Daniel 9, pegam a profecia quando Jesus fala a respeito da figueira, em Lucas, quando ele fala quando essas coisas começarem a acontecer, essa geração não passará sem que isso aconteça. Para eles, porque Jesus fala ali do tempo, quando cumprisse o tempo de Jerusalém ser pisada, eles entendem que Jerusalém ser pisada foi o período do ano 70 até 1948, mas isso é uma interpretação muito complicada do texto bíblico, uma interpretação muito forçada do texto bíblico, porque em nenhum momento Jesus disse que Jerusalém seria que haveria o exílio das pessoas naquele momento. Jesus disse que Jerusalém seria pisada por várias nações,
que Jerusalém seria tirada dos judeus, mas ele não fala que haveria um retorno para todo lá, fala que durante um tempo dos gentios, Então, a ideia de que há uma profecia específica a isso, no Apocalipse, ou no livro, ou em Mateus, ou em Daniel, etc., é interessante porque ela surge com o dispensacionalismo dos irmãos Darby, e principalmente com um clérigo jesuíta chamado Manuel Lacunza, que escreveu um livrinho ali que vai criar o surgimento vai fortalecer a ideia do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele é digamos que é uma reação. Na época do Iluminismo, até a época do Iluminismo, a principal escola de interpretação profética era historicista, tá? E até a Reforma, melhor dito, até o período da Reforma. A Reforma utilizou o historicismo, acusando o papado de ser o poder do anticristo. Mas aí você tem ali dois homens, Ribeira e Alcazar, que são aqueles que criam as ideias preteristas e futuristas. Tudo no preterismo fica para o passado, tudo para o futurista fica para o futuro. E aí os dispensacionalistas, principalmente ali Darby, né, os irmãos Darby e etc., eles olham, principalmente John Darby, na verdade, ele fala assim, não é só isso. A história que nós temos precisa ser encaixada na profecia também. De que maneira nós vamos entender isso? Aí eles criam um pensamento dispensacionalista. É interessante que Lacunza é aquele primeiro que fala a respeito da continuidade de Israel, mas a continuidade de Israel, das profecias físicas de Israel que deveriam se cumprir. E aquele que sistematiza é John Darby. Mas eu nunca vi interpretação, sinceramente, viu? As interpretações dispensacionalistas geralmente são tão forçadas, que é muito estranho realmente, se não fosse por uma questão de... que é um fenômeno que acontece depois de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Existe quase um movimento, depois da Segunda Guerra, de pedido teológico de desculpas para Israel. Eu acho isso interessante. O Ferdinand Hetzel, que é um autor americano, falando sobre a maldição que pesa sobre a lei, é um livro que eu gostei muito de ler esse livro, embora eu não concorde com muitas coisas que ele diz. Ele diz assim, embora o dispensacionalismo seja anterior, tá? Mas assim, ele diz, pós-Segunda Guerra Mundial, a teologia cristã sentiu-se obrigada a pedir desculpas para Israel, e ao se pedir desculpas a Israel, ela criou sistemas, ou fortaleceu sistemas, que colocam Israel não apenas no mesmo patamar da igreja, mas num patamar superior. A inversão do supersessionismo, agora com um novo supersessionismo, que é em que Israel toma o lugar da igreja, na verdade, restabelece seu lugar originário, e ele nunca deveria ter saído. Olhar demais. Aí você tem alguns prominentes intérpretes, como Ironside, que escreve aquela Bíblia de comentário do Ironside. Você tem alguns outros autores, principalmente na virada depois do século da Segunda Guerra, vários autores que bebem nesse Leopold e outros comentaristas que vão falar muito a respeito disso. E hoje a grande maioria dos intérpretes usa o método dispensacionalista, para interpretar as escrituras. Mas de forma franca, sincera e direta, não existe nenhuma profecia que corretamente interpretada aponte para 1948. Muito bem. Caminhando aqui para o fim da nossa conversa, só para recordar, né, uma das correntes dispensacionalistas entende que há 7 dispensações. Eu vou recordar aqui. Nós temos a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça e o reino milenar. Então, combina aí com essa 7ª dispensação. Pastor, só para fechar aqui e deixar isso bem claro, né, o que é, afinal de contas, o dispensacionalismo? E você disse aí que, apesar de que na Segunda Guerra Mundial há um crescimento da ideia, enfim, mas ela é mais antiga, né? Então, onde, quando, em que circunstâncias surgiu essa ideia de dispensacionalismo? A gênese dela, ela remonta a Ribeira, né, que projeta tudo para o futuro. Tá? Ribeira, ele surge ali em 1537 a 1601,
quando ele vive, e ele projeta toda a profecia relacionada ao anticristo para o futuro. Tudo da Bíblia estava relacionado ao futuro para tirar ali o foco do papado. E aí, obviamente, que ele teve que pegar os 1.260 dias, 42 meses, ele entende que seriam literais, desprezando a interpretação de que seriam anos, porque tem que estabelecer tudo no futuro. Começa ali a Gênesis, né? E esses conceitos vão apresentar uma releitura da interpretação da escatologia dos 3 primeiros séculos, principalmente, e foram utilizados e absorvidos pelos idealizadores do dispensacionalismo, e hoje fazem parte do seu arcabouço hermenêutico, ou seja, começa com a ideia futurista. A gente pode, então, voltar até o período da Reforma, com Ribeira, e a gente vai entender, então é aqui que surgem a gênese, as raízes do dispensacionalismo. Aí, como eu mencionei, Lacunza, nos períodos ali de 1731 até 1801, ele que nasceu em Santiago do Chile, né, um sacerdote jesuíta, ele também fala próximo da mesma maneira. Ele começa a sistematizar o dispensacionalismo. Ele escreveu uma obra muito interessante chamada A Vinda do Messias em Glória e Majestade, em 1811, e no livro ele postula a ideia dessas dispensações e da vinda do Messias no final da sexta dispensação. A última é o do reino messiânico. Tá? E aí ele passa a ser a mensagem principal, e é interessantíssimo, a mensagem principal pregada já em 1827, depois que o livro dele foi traduzido por Edward Irving, um pregador escocês, que aí ele chega inclusive aos adventistas, aos mileritas, né? Não aos adventistas, aos mileritas, e chega também a 2 irmãos, os irmãos Darby. Por quê? Porque era ali que ele tinha... Esse livro era utilizado como principal meio de pregação na casa de um homem chamado Henry Drummond, em Albury Park, onde eles tiveram contato com as ideias de Manuel Lacunza. O que eram as ideias de Manuel Lacunza, basicamente? Que vão ser utilizadas por um homem chamado John Nelson Darby, que é o principal nome do dispensacionalismo, que vive ali em 1800 ou 1822, praticamente, quando ele escreve. Que é o homem que dá a sistematização do dispensacionalismo. Tem são 3 itens principais. Que o primeiro deles é Israel nunca deixou de ser o povo de Deus. Tá? Então, o principal item é Israel nunca deixou de ser o povo de Deus. Segundo, a Bíblia deve ser interpretada de maneira literal. Se fala que são dias, são dias. Se fala que são meses, são meses. Tá? Tudo deve ser interpretado, e aí pode até parecer, é atrativo por causa disso, porque você interpreta da forma mais simples e óbvia possível. O texto bíblico não tem interpretações de símbolos proféticos, etc. Não. São coisas literais. A ponto de que, na década de 80, aqui no Brasil, eu me lembro de um jornal chamado Notícias Populares, que publicou o fato de que havia nascido uma criança, que era o menino diabo que havia nascido, e que era o anticristo. E aí surgem vários filmes na década de 70, da profecia e etc., baseadas no dispensacionalismo, a série Deixados para Trás, baseadas em ideias dispensacionalistas, em que o futuro vai acontecer, o anticristo vai chegar, e as profecias se irão cumprir literalmente em Israel. Tá? Deus tem 2 povos, esses povos são Igreja e Israel, simétricos, praticamente simétricos. A salvação sempre foi pela fé, isso é verdade, isso é um ponto verdadeiro do dispensacionalismo, tá? E mesmo na Bíblia hebraica, também assim o foi. A igreja não substitui, esse é o terceiro ponto, a igreja não substitui Israel de nenhuma maneira, mas nada foi transferido para a igreja. Deus fez promessas para a igreja, poucas promessas para a igreja durante o período, mas a função principal da igreja é preparar o mundo para a chegada do anticristo e o restabelecimento de Israel. Por isso, tanto foco em 1948. Existem 3 outros nomes que são importantes no dispensacionalismo, que eu já citei Edward Irving, que é extremamente importante, que era um ministro evangélico em Londres. Ele começa a ter alguns problemas ali com Darby, e aí ele começa a experiência de línguas, então mescla pentecostalismo com dispensacionalismo. Depois você vai ter... Por quê? Isso é importante. Darby era cessacionista. Ele entendia que os dons haviam ficado no passado. Já Irving, ele era continuista.
E aí você tem os dons hoje também. Eles têm vários tipos de divergência entre eles. Depois você vai ter o surgimento que talvez seja o principal ponto do dispensacionalismo, que é Plymouth, né? Dos irmãos Plymouth, que é quando vira ali a capital do dispensacionalismo, tá? No século XIX, que foi quando, na verdade, de fato, de acordo com George Eldon Ladd, de fato, você tem o dispensacionalismo fincando raízes na Europa, que vão se transferir também para os Estados Unidos, tá? E aí você tem as discussões posteriores, e é por aí que surge, aí você tem alguns outros nomes e vão sendo influenciados. Um ponto importante é que um dos grandes atrativos do dispensacionalismo é justamente a era em que ele surge. Porque se é verdade que ele vai ter suas raízes lá na época da Reforma, você vai ter o dispensacionalismo como uma âncora que vai permitir que muitas pessoas permaneçam com sua fé depois de dois eventos muito interessantes. O iluminismo, né? Porque o iluminismo é a era da razão, ele diz não existe Deus. O racionalismo exacerbado, a profecia, no método crítico histórico, a profecia não tem nenhum papel, é impossível, está fechado, o mundo está fechado num círculo de causa e efeito, em que não há lugar para a divindade. O dispensacionalismo diz há lugar para a divindade, sim, há lugar, e Deus quebra, não existe um contínuo, mas Deus vai estabelecer o seu reino, e o seu reino é estabelecido através das dispensações. Na visão, eu estou citando aqui o que os dispensacionalistas dizem, Ironside, por exemplo, desde a era da inocência, que o senhor citou aí, pastor, e aí eles vão até o estabelecimento do reino, que é quando nós estamos nos aproximando. Precisamos prestar atenção nas profecias, dizem os dispensacionalistas. Estamos nos aproximando da última semana de Daniel. Por outro lado, existe um outro fenômeno, e antes só de falar desse outro fenômeno, e aí você tem o pietismo, que é muito da emoção e etc. Racionalismo por um lado, pietismo do outro. Dispensacionalismo, os pietistas em certas situações, como Zinzendorf e outros pietistas, dizem a gente não tem que ficar preocupado com profecias, na verdade nós temos que viver o sentimento da presença de Deus todos os dias. Agora, quando você tem uma reação, qual é a reação do dispensacionalismo? Você deve se preparar, você deve lembrar que o reino de Deus está se aproximando, e assim nós vamos, e o reino de Deus será o restabelecimento do reino de Israel. Por outro lado, você tem aí aquilo que nos atinge, a nós como adventistas, o desapontamento milerita. E o desapontamento milerita também dá força para o dispensacionalismo. Também dá certa força para o dispensacionalismo, porque ele é adotado por meios adventistas. Inclusive, ele teve tanto impacto, a ideia do retorno a Israel, da época do Gathering of Israel, que chegou a entrar nas nossas fileiras na época, na 1850, se não me engano. É isso, né, Michel? Volta ali da final da década dos 1850, 1840, 1850, também está centralizado em expectativas dispensacionais, em que Israel passa a ser foco da profecia. Então, são esses os fatores que geram ali o surgimento do dispensacionalismo. Agora, para nós, nos dias de hoje, nós vemos guerras, aí existem alguns outros fatores. Hoje é assim, as pessoas começaram a redescobrir alguns estudos bíblicos muito legais, relacionados, por exemplo, ao jubileu, relacionados ao ano sabático, né? E aí as questões dos jubileus, e as pessoas começaram a fazer associações proféticas. Os dispensacionalistas hoje fazem infinitas associações proféticas com jubileu, com o ano sabático, que é o Shovel e Shemitah, e eles fazem essa Yovel e Shemitah, buscam identificar padrões. A cada 50 anos acontecem conformações políticas, etc., e nós vamos ter guerras, isso, aquilo, outro. E uma das coisas que a gente vê muito na Bíblia é que quando nós expressamos ideias, Satanás transforma em fatos. Então, muitas coisas que acontecem hoje nunca estiveram no arcabouço profético bíblico, mas foram criadas pela consulta dos Saús modernos às pitonisas de Endor. E isso é muito importante que a gente diga também. Ótima comparação essa, viu? Uma série mais recente que também deu um impulso para esse tipo de pensamento foi aquela Left Behind, né? Deixados para trás, do Tim LaHaye e um outro autor, né? É uma série, uma coleção de livros, depois viraram filmes, né? E isso aí deu um impulso tremendo, né? E a gente percebe que base bíblica é quase zero, né?
Quando muito pega ali um texto ou outro, né? Um será deixado e o outro será levado, como se isso fosse algo numérico, né? E não a descrição do fato de que simplesmente alguns estarão preparados e outros não, né, na volta de Jesus. Eu acho interessante porque essa profecia, olha como ocorre um problema sério de interpretação. Essa profecia de Jesus, quando fala um será deixado e outro será levado, quem é deixado é aquele que é salvo. Quando você analisa o texto grego, quando você analisa ali o contexto, aquele que é deixado é que é salvo, porque ele está falando primariamente, ele está mesclando ali a invasão de Jerusalém, etc. Aquele que é levado para Roma, é levado para nações fora, para o exílio, e aquele que é deixado é aquele que é salvo. No dispensacionalismo há uma inversão do texto. Né? E isso é complicado. E por quê? Eu acho interessante, assim, o dispensacionalismo tem um outro grande problema. A perspectiva de que as pessoas... E é confuso, no certo sentido. Porque, veja só, geralmente, na verdade, acho que 100% dos dispensacionalistas são também imortalistas. Creem na imortalidade da alma. Mas quem é levado para o céu no dispensacionalismo, no arrebatamento, por exemplo? Por que há necessidade de arrebatar? Por que os corpos não caem no chão? Porque a alma foi levada. No arrebatamento, o corpo é levado também. Para quê? Então, ele é inconsistente com a sua própria interpretação. E aqui eu vejo... A gente poderia passar uma live inteira só discutindo aqui as inconsistências internas do dispensacionalismo, na sua interpretação profética, que eu gosto muito, gostei demais da dissertação de mestrado do pastor Eleazar. Acho que foi de mestrado, né? Ou foi da conclusão de curso dele? De mestrado. Em que ele fala sobre Daniel 9, né, sobre a impossibilidade do intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. Impossível. E a gente consegue perceber também inconsistências teológicas com as próprias bases que eles creem. Então, por que é que existe um arrebatamento no final? De onde surgiu a ideia de um anticristo? E aí o outro problema. Para eles, o anticristo surge no meio da semana. Por quê? Porque o príncipe que há de vir, o príncipe que faz lá em Daniel 9, para eles não é o Messias. Para o dispensacionalista, é o anticristo. Como? Uma análise muito simples, não é tão simples, desculpa, eu vou até refazer a frase, mas uma análise estrutural mostra que é o Messias que está ali. Por quê? Porque são as obras do Messias e do povo que estão sendo contrastadas. Então, o ele do capítulo 9, verso 27, que fará uma aliança, é o Messias. No meio da semana, Karat HaMashiach, ele vai ser assassinado. E essa é cortado, em hebraico, ela indica exatamente a natureza violenta da morte, que foi o que aconteceu com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, essa inconsistência teológica, é inconsistência pelo fato de quererem forçar profecias, inconsistência com sua própria doutrina da imortalidade, inconsistência com Daniel 9, inconsistência com Tessalonicenses, quando ele fala que o homem do pecado, eles dizem que é contrário ao que tudo que é contra Deus, né, que é contrário, o anticristo ele é contrário, mas não significa necessariamente ser contrário, mas ele se coloca no lugar querendo parecer Deus. Em outras palavras, é muito clara a indicação do poder que é ali previsto. Além disso, a gente vai aí para um outro texto que é muito interessante, que é João dizendo, lá nos seus epístolas, dizendo, ele já está entre nós. Ele já está entre nós. Né? E o apóstolo Paulo também dizendo que ele ainda não se havia se manifestado porque o homem da iniquidade, porque havia algo que o impedia também. Então, o homem da iniquidade, o falso profeta, a besta do Apocalipse, etc., já existiam na época de Cristo. Não é um pensamento futuro, absolutamente nada. Inconsistente o dispensacionalismo em termos exegéticos, teológicos e práticos. Pastor, hoje mesmo eu tive a alegria de falar para um grupo de alunos de uma escola não confessional, não é uma escola adventista, que estavam visitando a Casa Publicadora Brasileira, onde eu trabalho, e eles adotam o livro de religião da CPB. E, assim, um grupo muito simpático, alunos do 9º ano, mas precisa ver, assim, o interesse deles, né? Eu falei sobre a Bíblia, da perspectiva arqueológica, alguns aspectos mais científicos também, enfim, mostrando a validade, né, a confiabilidade do livro sagrado. E aí, no fim da palestra, vieram alguns alunos ali para conversar um pouquinho mais comigo, e uma aluna, ela expressou, ela assim, olha, eu
eu confesso que eu não entendo muito bem essa questão da volta de Jesus, do arrebatamento. Na minha igreja lá eu aprendi que o arrebatamento vai ser secreto, alguns anos antes da volta de Jesus. Aí eu tomei a liberdade de abrir com ela ali, né? Nosso auditório tem várias Bíblias, né? Que ficam ali junto às poltronas para os momentos de culto que temos todos os dias. Então eu peguei uma daquelas Bíblias e pedi que ela lesse para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aí lemos do 13 até o 18 aqui, né, 17. Eu vou ler só alguns versos aqui, se os amigos quiserem acompanhar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler do 15 até o 17, então. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, Paulo se incluiu lá pela fé, né, mas já descansa no Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, os que dormem, né? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então é a volta de Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei se há texto mais claro do que esse, quando o assunto é arrebatamento. Você percebe que não é secreto, porque acontece durante a volta de Jesus, e Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá. Em Mateus 24 há a comparação de que será como um relâmpago que cruza o céu de leste a oeste, ou seja, é algo muito visível. Então, nesse momento de uma vinda gloriosa de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitam, e os que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, junto com os ressuscitados, sobem para encontrar Jesus. Ou seja, o arrebatamento não é secreto e não acontece antes da volta de Jesus, acontece durante a volta de Jesus. E um grupo encontra Jesus nos ares, o grupo dos que foram ressuscitados e o grupo daqueles que estavam vivos e foram transformados, o que Paulo explica com mais detalhes lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Então, não tem como errar, a gente é só ler a Bíblia com atenção, né? Se basear menos em filmes, em ideias, em crenças, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e a gente vai perceber realmente o que é a verdade com respeito à volta de Jesus, à tribulação, à perseguição e o arrebatamento e outras coisas mais. Pastor Sérgio, suas considerações finais, para que a gente possa então encerrar com uma oração a nossa live aqui. Olha, gente, eu estou muito triste, obviamente, como judeu, eu estou muito triste com essa guerra em Israel, extremamente triste mesmo. Meu coração sangra. Teve dias que eu estive muito mal mesmo com relação a tudo que está acontecendo. Eu tenho estado bastante preocupado com pessoas que eu conheço, pessoas, amigos e etc. Mas lembre-se, e aqui é um ponto de atenção que nós precisamos lembrar, Jesus previu que haveria guerras e rumores de guerras. Não é a guerra em Israel que é a mais importante. Israel, essa guerra não tem nada a ver com Gog e Magog, é como muitas pessoas estão falando por aí. Gog e Magog é uma representação bíblica utilizando um sistema chamado Atbash para falar sobre Babilônia. Então, a Babilônia das confusões e todos esses falsos ensinos que nós estamos vivendo hoje representam a Babilônia. A guerra ali não é uma guerra física. O Armagedon não é uma guerra física, como muitos estão pensando, em que agora vai haver uma terceira guerra e as pessoas estão alvoroçadas, pensando que agora vai haver a última guerra, é a guerra do Armagedon ou do Armagedon. Não é isso. A guerra do Armagedon, ela é a batalha final entre as forças do bem, Cristo Jesus e seus anjos, e as forças do mal, Satanás e os seus. É a repetição de Apocalipse 12. Não tem a ver tanto com os seres humanos, apesar dos seres humanos estarem envolvidos, não diretamente em uma batalha armistícia, né? Armamentista, melhor dito. O que nós temos é Jesus Cristo vindo para definir os destinos desse mundo. E ele está vindo. Eu não preciso da guerra em Israel, uma guerra em Israel, para pensar que Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. As guerras no mundo, nós temos a guerra na Ucrânia, nós temos guerra civil na Somália, nós temos a guerra no Brasil, embora não seja uma guerra lutada pelo exército, é uma guerra todos os dias lutada pela população. O mundo está vivendo em tremor diante das coisas que hão de vir. O Cristo, nosso Senhor, ele disse lá no livro de Lucas que quando na terra a angústia das nações, governos sem saber o que fazer, pelo barulho, rugido do mar, terremotos, maremotos. Aqui na Nova Zelândia, nós estamos vivendo
de acordo com o pessoal me contou aqui, eu cheguei faz 11 meses agora aqui, mas ao chegar aqui, eles falaram, não, a Nova Zelândia é bem tranquila em relação a inundações, etc. Eu acho que eu trouxe a inundação aqui para Nova Zelândia. Porque houve inundação, houve ciclone, houve um monte de coisas que eles não estavam acostumados. O mundo está com uma mulher no trabalho de parto, as contrações estão diminuindo. Tudo isso que está acontecendo deve nos fazer levar o foco para Cristo, para o reino dos céus, para o retorno de Jesus e não para Israel. E não é porque eu sou contra, não, eu quero que todo o meu povo, como Paulo disse também, esteja salvo. Mas a salvação não depende da nação de Israel. A salvação depende do Messias de Israel, do Deus de Israel, do Messias de Israel, da Torá dada a Israel, da Torá entregue a Israel, do Tanar, da Bíblia hebraica, que conta a história da busca de Deus pelo homem, quando Deus está buscando o homem. E da revelação da Bessorá, da Brit Hadashah, do Evangelho, do Novo Testamento, de que o plano de Deus se completa, complementa e se cumpre através da vinda do próprio Deus na pessoa do seu Filho para lidar com os destinos da humanidade. O dispensacionalismo, ele solapa tudo isso. A profecia não, ela fortalece tudo isso. Olhar para Israel nesse momento, sem perceber, é basicamente o que aconteceu em Êxodo 32. Olhar para o monte sem perceber quem está lá no monte é perder o foco e errar a perspectiva. Olhemos para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhemos e pensemos que Ele está às portas. Guerras e rumores de guerra, doenças, enfermidades, fome, angústia das nações, desespero político, ideologias que solapam a fé nas Escrituras, abandono da autoridade das Escrituras e quase silenciamento de Deus. São sinais muito mais importantes do que 1948, que nem é sinal algum, do que quaisquer outros tipos de sinais que possam estar relacionados a Israel. Israel não é relógio profético. Israel não é relógio profético. O relógio da profecia está nas Escrituras, não em nenhuma nação. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Pastor Sérgio, muito obrigado mais uma vez por essa disponibilidade de conversar sobre um tema tão importante. E eu uso aqui as suas palavras para também me expressar, dizendo que estou muito triste, né? Não só com aquele conflito, mas com todos os conflitos. É impossível que um cristão consciente e informado não sinta, né, tristeza e anseie todos os dias, cada vez mais, pela volta de Jesus, que será a solução definitiva para todos os problemas da humanidade. Antes dessa guerra, outras estão acontecendo, pessoas morrem de fome, com violência e outras coisas mais, e precisamos realmente de que Deus intervenha. Então, nesse momento, nós vamos orar. Nós temos orado constantemente por vítimas de catástrofes, por pessoas que participam, estão envolvidas com outras guerras, situações difíceis. Louvamos a Deus pelo trabalho humanitário de algumas agências que fazem algo sério, como a ABRA, por exemplo, né? Mas vamos orar agora pelas vítimas do conflito que está em pauta, né? Que são as pessoas inocentes, que ali estão perdendo a vida, que estão neste momento, sabe-se lá em que condições, sequestradas, na penúria, na perspectiva de uma morte iminente. É algo terrível, terrível. Crianças, idosos, né? E vamos orar pela família dessas pessoas, pelas famílias enlutadas também, e para que Deus intervenha e esse conflito logo tenha o seu desfecho, o seu fim, né? Eu convido todos então a orarem conosco neste momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui conversando sobre um tema tão importante, sobre a Tua palavra, sobre a esperança que temos em Cristo, e te pedimos, ó Deus, que exatamente neste momento Tu estejas com cada pessoa que está sofrendo naquele conflito lá em Israel, e em todos os conflitos, em todas as guerras, em todas as situações de refugiados, de fome, de tragédias espalhadas aí neste mundo, que agoniza, que suporta dores como as de uma mulher no parto, como a Bíblia compara. Ó Deus, conforta as pessoas, os familiares, ajuda aqueles que estão neste momento, quem sabe, sequestrados, especialmente para que as pessoas tenham um encontro especial contigo, Senhor. E se vierem a morrer, que morram em Ti, em Cristo, em Teus braços, com a certeza da salvação em Cristo.
Ó Deus, que Cristo volte logo, que o sofrimento neste mundo tenha fim e que nós em breve possamos ver nosso Salvador vindo nas nuvens dos céus. Eu te peço mais uma vez uma bênção sobre o ministério e a vida, a família do pastor Sérgio, lá na Nova Cidade, que ele continue sendo uma luz naquela comunidade que colocaste sob seus cuidados. Peço também uma bênção sobre a minha família, sobre o meu ministério e sobre a vida de cada amigo, cada amiga que acompanhou este vídeo e que vai assistir a gravação também em algum momento, que tu estejas com cada uma dessas pessoas. Amém, Pai. Que Jesus seja o nosso grande desejo e que nos preparemos para ela. Nós oramos e te agradecemos tudo, em nome dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado. E abraço a todos. Até um próximo vídeo, até uma próxima conversa.